Sistema nervoso autônomo, a gente tem que se orientar aonde que a gente está nisso, né? Então vamos lembrar um pouquinho da divisão do nosso sistema nervoso, tá? Então o sistema nervoso, ele é dividido basicamente em duas grandes partes, né? Nós temos o sistema nervoso central, né? E nós temos o sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso central, ele é subdividido na verdade, ele compõe cérebro, né, e medula. A gente tem que lembrar que a medula tem 31 segmentos, tá? Esses 31 segmentos são compostos por 8 segmentos cervicais, 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lombares, 5 segmentos sacrais e 1 segmento coxígeo. O sistema nervoso periférico, ele vai ser subdividido. Então a gente vai ter um sistema nervoso periférico, a gente tem uma via aferente, que é a via sensorial, sensitiva, então a gente é dividido em sistema nervoso periférico sensorial, e a gente tem o sistema nervoso periférico, que é o eferente, que é o motor, ok? Então, sistema nervoso periférico motor. Muito bom. O sistema nervoso periférico motor, que é a via eferente, ele ainda vai ser subdividido. E ele é subdividido porque, já que ele é motor, eu posso ter uma atividade voluntária e uma atividade involuntária. A atividade voluntária a gente conhece como somático. A atividade involuntária é onde a gente chega no tópico dessa nossa discussão. É o sistema nervoso periférico da via motor eferente autonômico. O sistema nervoso autonômico, ele ainda é subdividido. Então ele pode ser dividido em três grandes sistemas, conhecido como sistema nervoso autonômico simpático, sistema nervoso autonômico parasimpático e o sistema nervoso autonômico entérico, que é muito discutido se o entérico ele faz parte ou não do sistema nervoso autonômico. Alguns autores discutem falando que ele não faz parte, mas ele é um estudo em separado, tá? Ele é um verdadeiro cérebro do sistema digestório. Então eu queria trazer aqui para os senhores uma divisão, vamos resumir aqui essa divisão rápida, porque a gente vai precisar discutir uma questão neuroanatômica importante. Nós temos a via voluntária, que a gente já viu que é o somático, correto? Somático. E nós temos a via involuntária, que é o autonômico. E a gente já viu que o autonômico ele se subdivide em simpático, vou anotar aqui novamente, simpático e parasimpático. Parasimpático, muito bom. O que é importante a gente entender essas diferenças neuroanatômicas? O sistema nervoso periférico somático da atividade voluntária, ele é composto de um único neurônio periférico, ok? Então ele sai do sistema nervoso central e em um único neurônio ele vai fazer a sinapse no seu órgão efetor. Que, como eu falei, ele é um sistema voluntário, ele vai fazer a sinapse o órgão efetor vai ser a musculatura esquelética, ok? Para atividade voluntária. Mas é um neurônio único que sai do sistema nervoso central e vai até a fibra muscular. Já o sistema nervoso autonômico, tanto o simpático quanto o parasimpático, tem duas fibras nervosas. Uma fibra dela é conhecida como pré-ganglionar e a outra fibra é conhecida como pós-ganglionar, porque nós temos um gânglio no meio do caminho. Esse gânglio é justamente a sinapse, é onde um axônio vai se encontrar com o corpo neuronal. Então, o sistema nervoso periférico autonômico simpático, ele tem a característica de ter uma fibra pré-ganglionar curta e uma fibra pós-ganglionar longa, ok? Enquanto o sistema parasimpático, ele tem uma fibra pré-ganglionar longa e uma fibra pós-ganglionar curta. Isso significa que esse gânglio que está aqui no sistema autonômico, no sistema simpático, ele é muito próximo da coluna vertebral, porque o neurônio pré-ganglionar ele é muito curtinho.
Então isso nos dá a cadeia simpática paravertebral. Enquanto que no parasimpático, o gânglio ele é próximo do órgão efetor. Ok? No sistema simpático, existe uma exceção de um neurônio de uma fibra única que vai fazer uma sinapse com o órgão efetor, que é a adrenal. E ele vai fazer essa sinapse na medula da adrenal, nas células cromafins. Ok, então esta já é uma primeira diferença neuroanatômica, número de neurônios. Vamos agora para uma segunda diferença, neurotransmissores. A gente tem basicamente 3 neurotransmissores de um sistema nervoso autonômico. Nós temos um neurotransmissor colinérgico, que é o neurotransmissor do sistema principalmente parasimpático, que é a acetilcolina. E nós temos os neurotransmissores adrenérgicos, que é a noradrenalina e a adrenalina. Pensem dessa forma, apenas para facilitar. A primeira sinapse realizada fora do sistema nervoso central, o neurotransmissor é a acetilcolina. Portanto, se eu estou falando de um sistema somático, onde a gente tem uma fibra única lá na musculatura, o neurotransmissor aqui embaixo vai ser a acetilcolina. Se eu estou falando do sistema simpático, no meu gânglio da minha cadeia simpática paravertebral, como é a primeira sinapse fora do sistema nervoso, o meu neurotransmissor também é a acetilcolina. Da mesma forma para a adrenal, que é essa exceção, que a gente tem uma fibra única, o neurotransmissor aqui também vai ser acetilcolina. E no parasimpático, a fibra pré-ganglionar é uma fibra longa, e nessa primeira sinapse fora do sistema nervoso central, o neurotransmissor também vai ser acetilcolina. Ok? Muito bom. Agora, a partir daí, qual outro neurotransmissor que nós temos? Adrenalina e noradrenalina, que nós sabemos que são neurotransmissores do sistema simpático. Portanto, eles estarão presentes no sistema autonômico simpático, na segunda sinapse fora do sistema nervoso central do neurônio pós-ganglionar, ou seja, a junção do neurônio com seu órgão efetor, que é o que está representado aqui embaixo, nós teremos a adrenalina e noradrenalina como neurotransmissor. Já na segunda sinapse do sistema parasimpático, como ele é parasimpático, nós mantemos o neurotransmissor acetilcolina. Então aqui já temos a segunda diferença. Temos uma diferença em número de neurônios, temos uma diferença de neurotransmissores. Terceira diferença. A terceira diferença, ela se dá pelos receptores, ok? Nas sinapses que nós temos um neurotransmissor colinérgico, nós teremos receptores colinérgicos. Os receptores colinérgicos, veremos depois, se tivermos tempo, com mais calma, temos basicamente 2, receptores nicotínicos e muscarínicos. Também para facilitar, a primeira sinapse fora do sistema nervoso central, o receptor colinérgico será nicotínico. Então, no sistema somático, na fibra muscular, nós teremos um receptor colinérgico nicotínico. No sistema simpático, autonômico simpático, lá na adrenal, teremos um receptor colinérgico nicotínico. Na cadeia simpática paravertebral, teremos um receptor colinérgico nicotínico, que é a primeira sinapse. E nos gânglios parasimpáticos, que é a primeira sinapse fora do sistema nervoso central, teremos receptores colinérgicos nicotínicos. Muito bom. Agora, no sistema simpático, a junção do sistema simpático com o seu órgão efetor, como nós temos um neurotransmissor adrenalina e noradrenalina, nós precisaremos ter receptores também adrenérgicos, que serão os receptores alfa e beta. Já no parasimpático, como a segunda sinapse tem um receptor, tem um neurotransmissor de acetilcolina, nós teremos também um receptor colinérgico, mas agora não é mais o nicotínico, será o receptor muscarínico. Para sintetizar essa fase, nós temos aqui sistema somático, atividade voluntária, neurônio único, que vai, como é atividade voluntária, musculatura esquelética, vai fazer uma sinapse na fibra muscular esquelética. Como é a primeira sinapse fora do sistema nervoso central, o neurotransmissor acetilcolina, portanto é um receptor colinérgico, que como é a primeira sinapse é um nicotínico. No sistema autonômico, simpático e parasimpático, 2 fibras neuronais. No simpático, uma pré-ganglionar curta e uma pós-ganglionar longa.
No parasimpático, uma pré-ganglionar longa com uma pós-ganglionar curta. Lembrando que a primeira sinapse de ambos, o neurotransmissor é acetilcolina com receptor colinérgico nicotínico, e a segunda sinapse, no sistema simpático, o receptor é alfa e beta, com neurotransmissor adrenalina e noradrenalina, e no parasimpático é ainda acetilcolina, mas agora com receptor colinérgico muscarínico. Ok? Visto essa diferença, vamos agora entender um pouquinho qual é a ação e qual é a atuação do sistema nervoso autonômico. Agora a gente já está um pouco mais orientado, né, do ponto aí de espaço dentro do sistema nervoso, com essas macro diferenças neuroanatômicas. Agora vamos interpretar um pouquinho, e essa parte é a parte um pouco mais confusa, que a gente fica muito assustado quando a gente olha os livros de fisiologia, que é aquele gráfico clássico do cérebro, da medula, com os diferentes órgãos, com aquelas inervações, que geralmente a gente bate o olho e não entende absolutamente nada. Bom, eu vou tentar desenhar aqui, infelizmente eu não tenho a habilidade de desenho do CAE, do Crônicas, então eu gostaria de ter a habilidade dele, mas vamos abstrair, eu vou explicando aqui ao mesmo tempo. Então eu vou desenhar aqui o nosso cérebro, ok? Finjam que isso aqui é um cérebro, tá? Com seus sulcos. E aí a gente vai ter, aqui tem a região do cerebelo, e agora eu vou desenhar a medula um pouquinho maior. Então tem a nossa medula com os nossos 31 segmentos, ok? Do lado direito, para facilitar, eu vou colocar o sistema simpático. Então o sistema nervoso autonômico, eu vou colocar aqui um S, ó, de simpático. E do lado esquerdo, eu vou colocar o sistema nervoso autonômico parasimpático, ok? Para poder facilitar. Bom, o sistema simpático, ele é conhecido como sistema de luta ou fuga, né? Então, nos livros em inglês, quem estudar pelo livro em inglês vai estar lá, fight or flight. Então é luta ou fuga, tá? É aquela atividade que a gente precisa de adrenalina. Enquanto o sistema parasimpático, ele é conhecido como um sistema de descansar e digestão. Do inglês, quem for ler livro no inglês vai estar lá, rest and digest, tá? Então, é aquela atividade, aquele momento que a gente precisa, que a gente pode relaxar. Se o sistema simpático ele é luta ou fuga, dá pra gente entender que ele é um sistema que ele ativa o metabolismo, então a gente vai ter taquicardia, a gente vai ter aumento do débito cardíaco, porque a gente precisa aumentar a perfusão dos órgãos, a gente vai ter midríase, porque precisa entrar mais luz nos nossos olhos, a gente vai ter liberação de glucagon e redução de insulina, porque eu quero disponibilizar mais glicose para o meu uso, a gente vai ter maior perfusão muscular. Em compensação, a gente não vai privilegiar órgãos que para um sistema de luta ou fuga não é necessário. Por exemplo, o sistema digestório. A gente não precisa gastar, no momento de luta ou fuga, perfusão de sangue para o estômago, para o intestino. A gente não precisa liberar suco gástrico, a gente não precisa gastar energia com peristalse. Então esses órgãos digestórios, eles não serão privilegiados. Já o sistema parasimpático é o oposto, é o descansar e digestão, rest and digest. Então ele vai ser um sistema que vai ser o oposto do simpático. Frequência cardíaca vai diminuir, o débito cardíaco vai diminuir. Na via aérea, no pulmão, a gente vai ter broncoconstricção, porque agora eu não preciso ter broncodilatação para entrar mais ar. No olho, a gente vai ter miose, porque agora eu vou fazer uma acomodação visual para poder enxergar para perto, eu não preciso enxergar para longe. E agora eu vou ter aquele momento de digestão. Então eu vou liberar suco gástrico, eu vou aumentar a peristalse, eu vou aumentar a excreção de insulina. Então eles são sistemas que se contrabalançam, ok? O sistema simpático do fight or flight, né, luta ou fuga, ele é um sistema tóraco-lombar. E agora eu vou tentar fazer algumas pequenas correlações com a nossa prática anestésica para a gente não ficar também muito abstrato. Ele é um sistema tóraco-lombar. Portanto, aquele primeiro neurônio pré-ganglionar que a gente acabou de discutir agora, que é um neurônio curto, ele sai da altura de T1, ok? Até a altura de L3, que é um sistema tóraco-lombar, ok?
De T1 a L3, nós temos o sistema nervoso autonômico simpático. Como eu falei anteriormente, o neurônio pré-ganglionar ele é muito curto. Ele vai fazer uma sinapse num gânglio. Portanto, nós temos uma cadeia simpática paravertebral. Essa cadeia simpática paravertebral, que é onde faz a simpatectomia torácica para a sudorese, essa cadeia simpática paravertebral, ela é o local que esse neurônio, quando ele sai da medula, ele vai fazer a primeira sinapse dele para depois ir para o órgão efetor. Então, o que nós temos aqui? O que é importante? A gente tem de T1 a L3. Os primeiros 4 neurônios que saem, primeiras 4 raízes que saem da medula espial, ou seja, nós temos T1, T2, T3 e T4. Então nós estamos aqui de T1 a T4. Eles em conjunto, a segunda fibra pós-ganglionar irá formar plexos. E eles chegam a formar o plexo esofágico, o plexo cardíaco e o plexo pulmonar. Pessoal, o que é importante disso aqui para a nossa prática anestésica, que a gente fala muito do nosso dia a dia? Principalmente o plexo cardíaco. De T1 a T4 saem as fibras cardioaceleradoras para o coração. Porque o sistema nervoso autônomo ele não faz o estímulo, ele não aumenta a frequência cardíaca para aumentar o débito cardíaco. Essas fibras que aumentam a frequência cardíaca saem de T1 a T4. Por que eu digo que isso é importante? Porque quando nós fazemos a nossa raquianestesia, nós temos um bloqueio sensitivo a um determinado nível. Por exemplo, T6, tá? Em rebordo costal inferior, ou T4, apêndice xifoide. A gente sabe que o bloqueio autonômico ele pode ser até 6 segmentos acima do dermátomo sensitivo. Isso significa que, se eu tenho um bloqueio sensitivo a nível de T6, esse paciente pode ter um bloqueio autonômico até a nível de T1. O bloqueio a nível autonômico bloqueio até nível de T1 significa que todas essas fibras cardioaceleradoras foram anestesiadas e foram bloqueadas. E aí o paciente, quando a gente faz uma raquianestesia, ele faz vasodilatação, porque eu tenho um bloqueio do simpático. Lembra, se eu for lembrar das fibras nervosas periféricas, a gente tem um bloqueio da fibra B. Lembrando que a fibra nervosa periférica tem a fibra A, B e C. A A é dividida em A, alfa, beta, gama e delta. E a A e B são mielínicas e a C é a mielínica. A fibra B é a fibra autonômica. É essa aqui que a gente está dizendo agora, que eu estou dizendo agora. Portanto, eu vou ter um paciente que vai ter vasodilatação, eu vou ter um paciente que vai ter hipotensão e ele reflexamente teria que ter taquicardia. Só que se esse bloqueio ficou alto, se esse bloqueio ficou a um nível de dermátomo sensitivo, por exemplo, a altura de T6, ele pode ter um bloqueio autonômico até 6 segmentos acima. Então eu anestesiei as fibras cardioaceleradoras. E é por isso que esse paciente vai evoluir com hipotensão e bradicardia. Então aqui é extremamente importante este nível. Muito bom. Esse plexo esofágico ele vai fazer o quê? Ele vai inervar glândulas salivares e ele vai diminuir a produção de saliva. Afinal de contas, a gente não quer aumentar a produção de saliva, ter amilase salivar para poder fazer digestão de comida. Lembra que o sistema digestório aqui ele não vai ser privilegiado. O plexo pulmonar é onde a gente vai fazer broncodilatação, a inervação na musculatura lisa, e a gente vai ver com os receptores beta 2. Ele vai fazer uma broncodilatação para poder entrar mais ar, já que a gente está no sistema de luta ou fuga. E das fibras cardioaceleradoras, a gente vai fazer taquicardia. Muito bom. Depois das fibras cardioaceleradoras, a gente tem, depois desse segmento de T1 a T4, a gente tem um próximo segmento que vai de T4 até T9. Esse segmento de T4 a T9, então nós temos aqui ó, T5, T6, T7, T8 e T9. Esse segmento de T4 a T9, novamente, irá fazer uma sinapse no gânglio simpático paravertebral e, novamente, irão formar plexos, ok? Aqui nós temos 2 plexos muito importantes.
Nós temos o plexo celíaco, e nós temos o plexo mesentérico superior. Ok? Este plexo celíaco e o plexo mesentérico superior irá fazer a inervação do sistema digestório. Tem um detalhe aqui que é importante, eu já vou chamar a atenção dos senhores para esse primeiro momento, e depois eu vou repetir isso no parasimpático, que é mais importante, que eu vou fazer uma correlação clínica. Essa inervação que vai do estômago até o intestino grosso, é importante chamar a atenção, e eu vou simular aqui para os senhores o intestino grosso. Nós temos, né, o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o sigmoide com o reto e o intestino delgado que está no meio. A inervação desta região do plexo celíaco, e na verdade aqui mais especificamente o plexo mesentérico superior, ele vai ter uma inervação que contempla a região do cólon ascendente e 2/3 do cólon transverso, além do jejunum e do ilho. Portanto, a inervação desse plexo vai até 2/3 do colo transverso. Isso vai ser importante no parasimpático, que a gente vai fazer uma correlação clínica para quem ainda faz muita raquianestesia para apendicectomia. Muito bom. Depois disso, nós temos descendo as raízes, as saídas de T10, T11 e T12, elas vão fazer inervação do rim. Então, novamente, faz uma sinapse, região na cadeia paraganglionar, e vai ter uma inervação renal do rim. Qual é a atuação do sistema nervoso simpático no rim? Primeiro, a gente não quer, quando você está no sistema de luta ou fuga, você não quer perder urina. E a gente faz vasoconstricção dos capilares renais, com isso diminui a produção de urina. Além disso, a gente tem um estímulo da produção de renina. Lembrando que isso faz muito sentido, porque quando você libera a renina, a gente transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1, correto? Essa angiotensina 1, ela vai até o pulmão, e quando chega no pulmão, aí encontra a enzima conversora de angiotensina, passa para a angiotensina 2, e essa angiotensina 2 vai fazer a vasoconstricção. Então a gente vai querer aumentar a pressão arterial. Além disso, a renina também vai estimular aí a retenção de sódio para aumentar o volume de sangue, para a gente ter um aumento da pressão arterial, o que faz muito sentido. E depois, na parte final, nós temos a região de L1, L2 e L3, que é onde termina o nosso sistema simpático. Esses nervos que saem de L1, L2, L3 também irão fazer a sua sinapse e irão fazer a inervação desta segunda metade que eu havia comentado anteriormente, desta segunda metade do terço distal do colo transverso, mais o cólon descendente, sigmoide e reto, além de bexiga e órgãos sexuais, que no homem o sistema simpático ele é responsável pela ejaculação e o sistema parasimpático é responsável pela ereção. Muito bom, então isso aqui é um resumo da atividade do sistema simpático a partir de todas as suas fibras que saem de T1 até L3. Lembrando que do ponto de vista clínico é muito importante T1, T2, T3 e T4 por causa da saída das fibras cardioaceleradoras. Bom, vamos ver agora e discutir um pouquinho sobre o sistema parasimpático, desenhar aqui do lado esquerdo. O sistema simpático ele é tóraco-lombar. O sistema parasimpático é crânio-sacral. Se ele é crânio-sacral, ele conta com nervos dos pares cranianos. Quais são esses? Que saem do tronco encefálico. Ele faz parte do sistema nervoso autonômico parasimpático, o terceiro par craniano, que é o nervo oculomotor, o sétimo par craniano, que é o nervo facial, o nono par craniano, que é o nervo glossofaríngeo, e o 10º par craniano, que é o nervo vago. Não confundam com os fatores de coagulação vitamina K dependente, que é o 2, 7, 9 e 10. Aqui a gente está falando dos pares cranianos que pertencem ao sistema parasimpático.
que é o 3, o oculomotor, o 7, o facial, o 9, o glossofaríngeo e o 10, o vago, ok? Então, no núcleo oculomotor, a gente vai ter um neurônio que vai sair, que é o terceiro par craniano, que vai sair do tronco encefálico. A gente já viu que agora é um neurônio pré-sináptico bem longo, né? E depois o pós-ganglionar, ele é curto, aonde ele vai fazer uma sinapse, formar um gânglio, correto? Para chegar até o seu órgão efetor. O terceiro par craniano, ele é o oculomotor. Então, o que ele vai fazer? Inervação do olho. Qual vai ser a resposta? A gente vai ter uma contração do músculo ciliar e da íris, fazendo com que tenha a redução do tamanho da nossa pupila e uma acomodação do cristalino, fazendo com que a gente consiga enxergar melhor de perto. Então, a gente tem uma acomodação para a visão de perto, enquanto o simpático tem uma acomodação para a visão de longe. O segundo núcleo é o sétimo par craniano, que é o nervo facial. O nervo facial ele sai também do tronco encefálico, faz uma sinapse longe, né? Vai fazendo um novo gânglio, e ele vai inervar, apesar de ser o nervo facial, ele vai inervar as diversas glândulas que nós temos, glândulas salivares. Então, glândula salivar, glândula nasal, glândula sublingual, glândula submandibular, e o objetivo vai ser a produção de saliva, porque agora a gente quer produzir saliva porque a gente quer fazer a digestão, lembrando o sistema parasimpático, rest and digest, a gente quer descansar e digerir. Então a gente precisa da amilase salivar para começar o processo de quebra e de processamento da alimentação. Já o nono par craniano, que é o glossofaríngeo, ele também vai fazer uma sinapse longe, correto? Porque a gente está seguindo aquele padrão do sistema parasimpático. E agora o glossofaríngeo ele vai inervar especificamente as parótidas, para também fazer a produção de saliva. E por fim, mas o mais importante, a gente tem o nervo vago, o décimo par craniano. O nervo vago, o décimo par craniano, ele é responsável por 90% da resposta do vago, para a resposta do parasimpático. 90% da resposta do parasimpático vem do vago. E o vago ele vai inervar da onde? Desde a via aérea, traqueia e brônquios, passando por coração, pulmão, estômago, fígado, pâncreas, intestino delgado nas suas 3 porções, intestino grosso, seco, cólon ascendente e 2/3 do cólon transverso. Então, aquele mesmo desenho que eu tinha feito anteriormente vai valer aqui, porque o vago vai inervar desde a parte respiratória, passando pela parte digestória, chegando até 2/3 do cólon transverso. O nervo vago direito, ele vai dar origem ao plexo celíaco, enquanto o nervo vago esquerdo vai dar origem ao plexo hepático. O que o sistema parasimpático faz no pulmão? Broncoconstricção, porque agora não precisa entrar mais tanto ar. O que o sistema parasimpático faz no coração? Bradicardia, eu não preciso de tanto sangue, tanta perfusão tecidual, porque agora eu estou descansando. O que ele faz no sistema digestório? Ele estimula as células parietais do estômago a liberar ácido clorídrico, suco gástrico, para iniciar a digestão. Ele estimula o intestino a aumentar sua peristalse para a digestão. Ele estimula a liberação de insulina para a gente poder fazer o uso e o consumo dessa glicose. Então ele é um sistema que vai ajudar nesta digestão. No ponto de vista da inervação do intestino grosso, então eu vou fazer o mesmo desenho novamente. A gente tem aqui agora o cólon ascendente, o cólon transverso e o cólon descendente, com o sigmoide e o reto, correto? O que nós temos? E intestino delgado. O sistema parasimpático ele inerva o intestino delgado, ele inerva o seco, ele inerva o cólon ascendente e 2/3 do cólon transverso. Então, o nervo vago vai inervar até esta região. Quem costuma fazer
anestesia para apendicectomia e fazer raquianestesia, é necessário ter cuidado. Por quê? O apêndice ele está localizado aqui, no seco, e ele é inervado pelo vago. Acontece que, quando nós fazemos a raquianestesia, o nosso vago não está bloqueado, porque ele é um par craniano, ele saiu lá de cima. Dessa forma, o paciente ele tem anestesia nos dermátomos sensitivos, pode-se fazer uma incisão na pele sem problema nenhum. Lembrar que os nociceptores do trato digestório, eles não são nociceptores de corte, a gente pode cortar o intestino, não dói. O que não pode é distender, porque o nociceptor do intestino ele é de distensão, por isso que nós temos uma dor em formato de cólica e não uma dor em formato de corte, igual quando corta a pele. Então, quando o cirurgião ele traciona um pouco mais o apêndice, o paciente sente dor, porque ele estimulou o nociceptor, ele não está anestesiado. E o mais importante, lembra que nós estamos bloqueando o sistema simpático, que é toracolumbar? Lembra que a gente pode ter bloqueado as fibras cardioaceleradoras que saem de T1 a T4? Se traciona o apêndice, o vago, ele não está anestesiado. Dessa forma, a gente vai ter um estímulo do vago e o paciente pode fazer uma vasovagal e fazer uma bradicardia e parar. Por isso que quando se faz apendicectomia com raquianestesia, o cirurgião ele precisa ter muita habilidade e não pode manusear muito o apêndice. O mais correto é fazer apendicectomia com anestesia geral. Dá para fazer com RAC? Dá. É o mais adequado? Eu particularmente acredito que não. A gente tem que fazer apendicectomia com anestesia geral. Muito bom. Então, o sistema parasimpático, pares cranianos 3, 7, 9 e 10, óculo motor facial, glossofaríngeo e vago. E como eu falei, ele é crânio sacral. Então nós temos nervos do sistema parasimpático que saem da altura de S2, S3 e S4. Essa inervação sacral, ela vai formar um plexo, um gânglio, que vai fazer a inervação, aqui faz uma sinapse, e vai fazer a inervação do terço distal, do cólon transverso, do cólon descendente, do sigmoide e do reto. Além de também fazer a inervação da bexiga e de fazer a inervação dos órgãos sexuais, como eu falei, no homem responsável pela ereção. Então isso aqui é um resumo, bem resumido, do que a gente entende do sistema nervoso autonômico nas suas funções, que é aquele gráfico que a gente encontra bem poluído nos livros. Deixa eu só voltar aqui no primeiro desenho que eu tinha feito, que está aqui. Eu falei que, esquece o somático, tá? Vamos falar apenas do simpático e do parasimpático. Eu falei que no sistema simpático e parasimpático, a primeira sinapse é um receptor colinérgico, que eu falei que é nicotínico. Na segunda sinapse, eu falei que no simpático é um receptor adrenérgico, alfa e beta, e no parasimpático é um receptor colinérgico, que eu falei que é um muscarínico. Então vamos entender um pouquinho desses receptores. Vamos falar primeiro um pouquinho dos receptores simpáticos, que também são conhecidos como receptores adrenérgicos. A gente sabe que a gente tem dois principais receptores do sistema simpático. Nós temos os receptores alfa e nós temos os receptores beta. Os receptores alfa, eles são subdivididos em dois tipos, em receptor alfa 1 e receptor alfa 2. Já os receptores beta, eles são divididos em três subtipos. Eles são subdivididos em receptores beta 1, em receptores beta 2 e em receptores beta 3. Como que funcionam esses receptores betas, alfa e beta? Esses receptores, eles são receptores que estão ligados à proteína G. Mas existem diferentes proteínas Gs. Existe no receptor alfa 1, ele é ligado a uma proteína G chamada proteína GQ, que é o subtipo. Já o receptor alfa 2, ele é ligado a uma proteína G, I vem de inibitório, ok? Então o alfa 1, proteína GQ, e o receptor alfa 2, proteína GI, de inibitório.
Já os receptores betas, os três, são ligados à proteína G, S do inglês de estímulos, tá? De estímulo. Não é inibitório, na verdade ele vai estimular. Muito bom. Como que funciona isso? O receptor alfa-1, quando ele se liga à proteína GQ, essa proteína ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o GTP, que é o trifosfato, ok? E vai transformar em GDP. Gente, eu não vou fazer toda a cascata metabólica intracelular, porque a discussão é sistema nervoso autonômico. Vai ter uma série de uma cascata metabólica que eu quero dizer que ele vai desembocar em dois transmissores internos, que é o IP3, o inositol trifosfato, o IP3, e o ADP, ok? O que esse inositol trifosfato vai fazer? O inositol trifosfato ele vai estimular a liberação de cálcio do retículo endoplasmático, ou seja, vai aumentar o cálcio intracelular. O cálcio vai se ligar a um componente chamado calmodulina. E ele vai formar um complexo que já ouvimos falar, que é o complexo cálcio-calmodulina. Esse complexo cálcio-calmodulina, ele é o responsável pela fosforilação das proteínas e enzimas dentro da célula. O que essas proteínas e essas enzimas dentro da célula farão? Eles vão fazer uma regulação dentro da célula que vai estimular essa célula, que vai ser o efeito esperado quando estimulado o receptor alfa-1, ok? Já o receptor alfa-2, ele é ligado a essa proteína GI de inibitória. Essa proteína GI, se a gente for olhar e for estudar muito a fundo, ela é dividida em 3 subunidades, tá? Alfa-I, beta-I e gama-I, ok? Essa unidade alfa-I, ela vai inibir a adenilato ciclase. Como a gente sabe, a adenilato ciclase ela é responsável por transformar o ATP no AMP cíclico. O AMP cíclico ele é um transmissor interno que também gera estimulação. Então, o AMP cíclico ele estimula a fosfato-alcalina A, que é o pKa, e esse pKa vai fazer essa fosforilação das proteínas e das enzimas. O que acontece é o seguinte, como a proteína GI, na sua subunidade alfa-I, ela inibe a adenilato ciclase, ela vai inibir essa via. Então, inibiu a adenilato ciclase, a gente não vai ter MP cíclico. Se não tem MP cíclico, a gente não estimula a pKa. Se a gente não estimula a pKa, a gente não fosforila as proteínas e a gente não tem a via intracelular. Então, ela é inibitória. É por isso que os receptores alfa-2, que são receptores principalmente inibitórios, eles são pré-sinápticos, né? E que a gente sabe que drogas como a clonidina, a dexmedetomidina, que são drogas alfa-2, elas vão inibir o sistema autonômico. Já os receptores beta, tanto o beta 1, 2 e 3, que são ligados às proteínas GS de estímulo, ele vai estimular a adenilato ciclase. Se ele estimula a adenilato ciclase, eu vou transformar a ATP em AMP cíclico, o AMP cíclico vai estimular o pKa, pKa vai fosforilar as minhas proteínas e as minhas enzimas intracelulares, o que vai ativar aquela célula, enfim, o estímulo esperado. Então isso é o que a gente espera dos receptores alfa e beta. Agora um detalhe, a grande pergunta é, toda vez que a gente pega o livro, a gente tem uma tabela louca que fala lá cada órgão, cada receptor, cada órgão, cada receptor, e a gente fala, eu nunca vou decorar isso, eu também não decorei aquilo, porque aquilo é insano, mas alguns pontos valem a pena a gente chamar a atenção, tá bom? Primeira coisa, receptor alfa-1 e receptor
beta 2. Receptores alfa 1 e beta 2, eles estão presentes principalmente no vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo, ok? Ou seja, se eu estimulo um receptor alfa 1 no vaso sanguíneo, eu vou estimular toda aquela cascata, libera cálcio intracelular, que a gente já discutiu, faz a cálcio com a modulina, faz a fosforilação da proteína e da enzima e estimula a célula. Eu faço vasoconstricção, ok? Quando eu estimulo o receptor alfa 1. Aí a pergunta dos senhores pode ser, mas Falcão, quando eu tenho estímulo simpático, eu preciso, luta ou fuga, eu preciso aumentar a irrigação de sangue para minha musculatura esquelética. Muito bom. Porque os vasos sanguíneos da musculatura esquelética não tem o receptor alfa 1, ele vai ser estimulado no seu receptor beta 2. E o receptor beta 2, o que ele é responsável é por inibir uma enzima que inibe essa vasoconstricção. Então a gente consegue aumentar a perfusão para a perna. Muito bom. Então o receptor alfa 1 e beta 2, eles são receptores principalmente no vaso sanguíneos. Os receptores alfa 2, eu já falei, eles são principalmente pré-sinápticos. Então eles são os nossos famosos receptores da dexmedetomidina, do Precedex, da clonidina, que faz um feedback negativo na nossa fenda sináptica. Muito bom. Faltou agora os nossos receptores beta 1 e os nossos receptores beta 3. Os receptores beta 3, eles estão principalmente na gordura e na bexiga. Então esses são os dois pontos, gordura e na bexiga, no detrusor, no músculo detrusor, ok? Então, o estímulo do receptor beta 3 no músculo detrusor, novamente, a gente não quer urinar enquanto a gente está correndo, no luta ou fuga. Então ele faz um relaxamento. E na gordura ele vai fazer lipólise. Já os receptores beta 1, eles estão presentes principalmente no coração, ou seja, ele está presente no nó sinoatrial, no nó atrioventricular e no feixe de His, o que vai fazer um cronotropismo positivo, eu vou aumentar essa frequência cardíaca. Ele está presente no coração e no rim, fazendo a liberação da renina. Quem faz a liberação da renina são os receptores beta 1. Então, se a gente tiver essa ideia geral, receptor alfa 1, receptor beta 2, vaso sanguíneo, receptor alfa 2, pré-sináptico, receptor beta 1, coração e rim, receptor beta 3, a gente usa super pouco, é basicamente gordura e bexiga. Isso aqui é um resuminho dos receptores adrenérgicos, simpáticos. Para a gente finalizar, vamos para os nossos agora receptores colinérgicos. Que são do sistema parasimpático. Os receptores colinérgicos, nós também temos dois. Nós temos, dos receptores colinérgicos, nós temos os receptores nicotínicos, e nós temos os receptores muscarínicos, ok? Os receptores nicotínicos se subdividem em dois. Ele se subdivide no receptor nicotínico N e no receptor nicotínico M. Pessoal, receptor nicotínico N vem de neurônio. Então, ele está presente apenas no sistema nervoso central, ok? Já o receptor colinérgico nicotínico tipo M vem de músculo. Ele está presente na musculatura esquelética. Portanto, se a gente for lembrar, voltar lá para o início, o nosso sistema somático, esse neurotransmissor nicotínico que está aqui embaixo, ó, como ele está fora do sistema nervoso central, ele é um receptor colinérgico nicotínico, mas do tipo M, porque ele está no músculo, ok? Eu não vou entrar em detalhes, mas esses neurotransmissores, eles são ionotrópicos, tá bom? O neurotransmissor nicotínico, principalmente o M, ele tem 5 subunidades, tem 2 alfa, uma beta, uma gama e uma delta, aonde no estímulo do receptor
colinérgico nicotínico, como ele é ionotrópico, ele ativa a bomba de sódio e potássio. Então eu jogo sódio para dentro da célula, jogo potássio para fora da célula e com isso eu tenho a despolarização celular. É basicamente isso que acontece. Não é aula do sistema nervoso autonômico, mas novamente, fazendo uma correlação clínica, é por isso que quando a gente usa um bloqueador neuromuscular despolarizante, esse bloqueador se liga num receptor colinérgico nicotínico do tipo M, e aí a gente faz a despolarização da fibra muscular. Com isso eu libero potássio da fibra muscular, eu tenho um aumento do potássio plasmático. Por isso que quando a gente usa succinilcolina, a gente tem aumento do potássio plasmático. Isso aqui é o nicotínico, tá? Os muscarínicos são divididos em 5 subunidades. Nós temos M1, M2, M3, M4 e M5. O que eu quero dizer dos receptores colinérgicos muscarínicos? Primeiro, ele só está no sistema parasimpático, na fibra pós-ganglionária, a gente já viu isso, mas eu queria passar um macetinho para vocês. Pensem o seguinte, o receptor M1, ele é positivo, ele estimula, ok? Enquanto o receptor M2, ele é negativo, ele inibe o estímulo. E aí é só a gente ir trocando. Se o M1 é positivo, o M2 é negativo, o M3 é positivo, estimula, o M4 é negativo, ele inibe, o M5 ele é positivo, ele estimula, ok? Então a gente tem M1 estimula, o M2 ele inibe, o M3 estimula, o M4 inibe, o M5 estimula. Aquele receptor que estimula, como por exemplo o M1, ele está ligado à proteína G. E ele está ligado à proteína G tipo Q, que é aquela mesma proteína G do alfa-1. Então eu não vou falar aqui novamente, porque é pelo inositol trifosfato. O inositol trifosfato vai aumentar o cálcio do retículo endoplasmático, que vai se ligar com a modulina, faz o complexo cálcio com a modulina, faz a fosforilação da proteína e da enzima e que estimula a célula. É a mesma via de transmissão intracelular, ok? Já o receptor que é negativo, que inibe, que é o M2, ele está ligado também à proteína G. E que é a proteína G inibitória, que é a mesma via intracelular do alfa-2. Lembra? Tem a subunidade, alfa-I, beta-I, gama-I. Unidade alfa-I inibe a adenilato ciclase, inibindo a adenilato ciclase, o ATP não vira MP cíclico. Se eu não tenho MP cíclico, eu não tenho estímulo do PKA. Se eu não tenho PKA, que é a fosfoquinase A, eu não vou ter a fosforilação das proteínas, ok? Então, o que agora a gente precisa saber? A gente já sabe as localizações dos receptores alfa-1, alfa-2, a gente já sabe a localização dos receptores beta-1, beta-2, beta-3, agora a gente já sabe as localizações dos receptores colinérgicos nicotínicos tipo N e tipo M, agora a gente precisa saber a localização dos receptores colinérgicos muscarínicos, que a gente sabe que está lá, na fibra pós-ganglionar, mas em que órgão? Pessoal, pensa o seguinte, o que é importante para a gente aqui, vou marcar em vermelho, é isso aqui, ó, M1, M2, M3. É isso que é importante, ok? Por quê? M4 e M5, eles estão basicamente sistema nervoso central, ok? M4 e M5, sistema nervoso central. M1 também está no sistema nervoso central. Mas o M1, ele está presente também nas células parietais do estômago. Ou seja, é um receptor colinérgico muscarínico do tipo M1 que é responsável pela produção do suco gástrico, pela liberação do ácido clorídrico. Então ele está no sistema nervoso central e no estômago, nas células parietais, ok? Bom, aonde que estão agora o receptor M2? O receptor M2 ele vai estar presente basicamente no coração, ou seja, é o receptor M2 que é o responsável no nó sinoatrial, ato ventricular e feixe de His por fazer a bradicardia. E o receptor M3 estão em todos os outros lugares. Todos os outros são praticamente receptores M3. Então quem faz broncoconstricção, quem faz aumento da peristalse, quem aumenta a liberação de insulina e por aí vai, quem é responsável pela ereção são os receptores M3. Tá? Gente,
Eram 30 minutos, se tornaram 1 hora. Eu recebi várias mensagens de colegas até falando assim, Falcão, como é que você vai falar de sistema nervoso autonômico em 30 minutos? Eu falei, vai ser um desafio. Quem não assistiu a live da semana passada de Ketodex, Etomifem, Ketofol, já está no YouTube, tá bom? É só colocar o meu nome, eu criei um canal para poder disponibilizar essas aulas, Luiz Fernando dos Reis Falcão, meu nome completo. Fazendo um wrap-up muito rápido, sistema nervoso central e periférico, sistema nervoso periférico, ele tem a via ascendente que é sensorial, a via descendente que é a via motora. Essa via motora ela é dividida na motora voluntária, que é esquelética, a motora involuntária, que é autonômica. A via involuntária, que é autonômica, é subdividida em simpático, parasimpático e entérico. Tirei o entérico aqui dessa nosso bate-papo, só discuti o simpático e o parasimpático. Lembrando que as principais diferenças neuroanatômicas, que o simpático e o parasimpático, eles têm 2 neurônios, um pré-ganglionar e um pós-ganglionar. O simpático tem um pré-ganglionar curtinho com um pós-longão. O parasimpático tem um pré-longão com um pós-curtinho, tá? Por isso que a gente tem a cadeia simpática paravertebral. Lembrando que a primeira sinapse fora do sistema nervoso central, neurotransmissor é acetilcolina e o receptor é colinérgico nicotínico, tá bom? A segunda sinapse, quando é sistema simpático, é alfa e beta. Quando é sistema parasimpático, vai ser o receptor colinérgico muscarínico. A gente viu a distribuição que o sistema simpático é luto-fuga, ele é tóraco-lombar, ele vai de T1 até L3 e tem a distribuição, não se esqueça de T1 a T4, que são as fibras cardioaceleradoras, cuidado com a raquianestesia. Já o sistema parasimpático, ele é um sistema crânio-sacral, né? Então são os pares cranianos 3, oculomotor, ou temos o 7, que é o facial, o 9, o glossofaríngeo, e o 10, que é o vago, que corresponde a 90% do sistema parasimpático.